Olá, tudo bem? Meu nome é Claudine, eu sou professora no Instituto Federal Goiano Campus Trindade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projeto de texto. Vamos começar pela introdução e esse vídeo ele faz parte de uma série de 3 vídeos em que nós vamos falar especificamente sobre o projeto de texto quando nós precisamos escrever uma dissertação argumentativa, ok? Então, primeiro a gente tem que pensar o que é fazer um projeto de texto? Qual a importância dessa etapa na produção de um texto? Bom, depois que a gente lê a coletânea, que nós também conhecemos o tema sobre o qual nós precisamos falar, é importante planejar como nós vamos colocar as nossas ideias no papel antes de começar de fato a escrita. E é esse processo de planejamento que eu estou chamando de projeto de texto. Assim, você não precisa ficar decorando métodos, receitas infalíveis para a produção dos seus textos. Se você sabe como organizar suas ideias, essa já é a principal etapa do seu texto. Isso significa que você não precisa pensar no que vai escrever enquanto escreve, certo? Então, vamos começar pela introdução. Primeiro, qual a função desse parágrafo introdutório? Todos sabem, né? A gente fala muito sobre isso na escola, que a introdução é importante para apresentar ao leitor o tema a ser tratado ao longo do texto e também para já apresentar a esse leitor qual é o ponto de vista, a perspectiva, a tese, a ideia do autor do texto em relação a esse tema tratado, certo? Bom, sabendo disso, após a leitura da coletânea, após uma breve reflexão sobre o tema, é importante que você faça um planejamento de como colocar essas ideias nesse parágrafo. Para isso, eu penso aqui e te apresento algumas perguntas que podem ser motivadoras para essa escrita. A primeira delas é: o que você tem no seu repertório sociocultural sobre esse tema? O que é o repertório sociocultural? Todo o material cultural e social a que você já teve acesso que tem alguma relação com esse tema. Pode ser um filme, uma série, um livro que você leu, uma reportagem que você assistiu na TV. Não importa. O que você sabe sobre esse tema, certo? Segundo ponto. Como é que esse material que você tem no seu repertório sociocultural se relaciona com o que é dado na coletânea? Nos textos motivadores dessa produção textual que você precisa escrever. Tem alguma relação? Se aproxima? São divergentes? Essa é uma relação importante, ok? Terceiro ponto. Qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Essa é a parte mais difícil. Geralmente é o que os meus alunos dizem. Mas como é que eu vou emitir uma opinião sobre esse tema? Relacionando tudo isso que você disse, sobre repertório sociocultural, coletânea. Para isso, é legal a gente pensar em duas perguntas dentro desse terceiro ponto. A primeira é: o que faz com que esse tema, ou um problema, geralmente é um problema social, principalmente se você pensar no Enem, o que faz com que esse tema continue acontecendo na nossa sociedade, na realidade em que a gente vive? O que você acredita que seja a causa para que esse problema continue acontecendo? Essa é a primeira pergunta que vai te ajudar a te levar ao seu ponto de vista, certo? Segunda pergunta: quais são as consequências que a nossa sociedade vive e que acontecem na nossa realidade porque esse problema existe? Entendeu? São 2 etapas para você pensar qual é o seu ponto de vista. Então, essas ideias, quando você as organiza num papel, num rascunho, você está fazendo um projeto de texto da sua introdução, ok? E como levar isso de fato para o texto, para o parágrafo que vai ser a introdução do seu texto? E aí a gente pensa numa outra estrutura. Essa estrutura, ela é pensada por uma professora que eu sigo no Instagram, que é a Gabriela. O perfil dela é o ego virtual da Gabi. Vou deixar marcadinho para vocês seguirem. Ela pensa na seguinte organização da introdução, que eu acho muito legal.
Primeiro, fazer uma contextualização. A sua primeira linha, a sua primeira frase da introdução é uma contextualização em torno desse tema que é um problema. Como que você faz isso? A partir do seu repertório sociocultural. Não tem um repertório sociocultural, não tem nada na sua cabeça que se refira a esse tema? Meu cachorro, gente, tudo bem. Vai para a coletânea. Como é que dá para trazer alguma informação da coletânea para contextualizar esse problema, como esse tema como um problema que acontece no nosso país, nessa sociedade, certo? Essa vai ser a sua primeira frase. Depois da contextualização, vem a ponte. O que a Gabriela vai chamar de ponte é o que liga a contextualização à sua ideia, à sua tese, certo? O que seria essa ponte? Como é que esses dados que você traz nesse repertório, esses dados que você traz na contextualização, se relacionam com a realidade? O que eles têm a ver com a realidade em que nós vivemos, certo? E a terceira parte da introdução é a apresentação de fato da sua tese, do seu ponto de vista, por meio da elaboração de um raciocínio entre aquelas duas respostas que você deu um pouquinho antes. Quais são as causas para que esse problema aconteça na nossa realidade, na nossa sociedade, e quais são as consequências, certo? Então, essa é uma forma de estruturar e de planejar a sua introdução. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento e sobre a conclusão, com um pouquinho de foco no Enem, pensando em proposta de intervenção. Espero ter ajudado você um pouquinho. Obrigada e até mais!